planalto da África Central, esse monumento marca um começo. Com essas gotas de água, o rio Nilo inicia sua jornada aproximada de 6.000 quilômetros em direção ao Mediterrâneo, cruzando metade de um continente e 7.000 anos de história da humanidade. Em suas margens, a civilização construiu avançadas maravilhas. Impérios se ergueram e caíram, deuses surgiram e desapareceram. Seus destinos estavam inseparavelmente ligados ao rio, mas ninguém conseguiu dominá-lo. Mais que nunca dependente do fluxo vital do Nilo, o homem tenta impor seu domínio. Para avaliar o impacto dessa crescente intromissão, os membros da equipe de Cousteau estudam as alterações que agora ocorrem no rio mais longo da Terra. Os membros da equipe, transportados pelo PBY Catalina, especialmente equipado para isso, seguirão todo o curso do Nilo. Numa jornada de 10 meses, eles encontrarão uma variedade infindável de vidas que ainda são sustentadas pelo rio, com poucas alterações desde os tempos pré-históricos. Em sua passagem por diversos panoramas e diferentes padrões de vida, o rio segue seu curso. Os antigos mecanismos do homem foram de pouco efeito sobre o rio. Hoje em dia, cada vez mais as máquinas do homem têm o poder de alterar o Nilo para sempre. Não só as culturas antigas, bem como os santuários de animais, estão ameaçados de extinção. Mas os homens estão aprendendo que o triunfo da tecnologia algumas vezes cria problemas ainda maiores do que aqueles que eles buscam resolver. No Nilo, o homem preservou alguns de seus monumentos mais nobres. Hoje é o próprio rio que necessita mais da proteção do homem. A Odisseia de Cousteau. Dedicado àqueles que lutam pela preservação da vida em nosso planeta. Viajando há muitos anos acima e abaixo do mar, Philippe e Jacques Cousteau desta vez vão pelo ar. O primeiro destino, as cabeceiras montanhosas do Nilo. O Nilo. Conforme o Catalina vai subindo o rio acima, partindo de Córcega, Philippe e Jacques Cousteau deixam para trás o Calypso, no qual estiveram mapeando a crescente poluição do Mediterrâneo. Agora irão estudar o maior dos sistemas fluviais, o Nilo, que outrora desaguava anualmente até 84 bilhões de metros cúbicos de água no mar. Voando para o sul, o caminho deles irá cruzar o seco Saara até a cordilheira de Ruwenzori, outrora chamada de Montanhas da Lua. Parte da grande fenda central da África forma um vasto talude que se ergue às vezes até quase 5.000 metros no céu equatorial, perto do limite de altitude de operações do Catalina. Aqui, em meio ao ar, estão as verdadeiras origens do Nilo. Nuvens carregadas de umidade, movendo-se a leste, vindas do Atlântico, o que faz das montanhas de Ruwenzori uma das regiões mais úmidas da Terra. E para o Catalina, trilhando seu caminho por entre os picos, uma das jornadas mais perigosas.
As nuvens, presas na barreira dos grandes picos nevados, resfriadas pela grande altitude, libertam a chuva pelos declives das montanhas, correndo por pequenos córregos até as vastas bacias do Lago Alberto e do Lago Vitória, principais reservatórios nos quais se forma o Nilo Branco Superior. Descendo através de uma abertura no céu nublado, os viajantes finalmente têm uma visão da veloz correnteza do Nilo Superior, aqui quase tão puro quanto quando foi descoberto há mais de um século atrás. Enquanto o capitão Cousteau traça o curso rio acima através de Uganda, Philippe faz o Catalina descer sobre o arquipélago de Céze, na ponta norte do Lago Vitória, a apenas alguns quilômetros do aeroporto de Entebbe. É aqui que Cousteau vê pela primeira vez um estranho fenômeno. Um grande número de colunas fantasmagóricas que se elevam da superfície do lago. Suspeitando que possam ser esguichos de água ou mesmo espirais de pó trazidas para cima do lago, Philippe avança cautelosamente. Mesmo voando a uma altitude de quase 100 metros, as colunas flutuantes sobem ao dobro da altura do avião. Só quando o Catalina chega perto de uma das colunas em turbilhão, é que Philippe e Jacques Cousteau percebem a natureza da misteriosa colunata. São moscas do lago, verdadeira tempestade de insetos que se ergue da água. Agora surge um desafio. Como uma grande esquadrilha, uma falange de pássaros avança para o ataque. De repente, os homens a bordo do Catalina testemunham um massacre de predadores com o qual a natureza faz sua contabilidade entre uma espécie e outra. Ansioso para acompanhar o desenlace dessa ação, Philippe faz pousar o Catalina. À frente deles, a nuvem escura de insetos se locomove na direção oeste, através das ilhas. Arrastado pelo vento para longe de sua base de procriação no próprio lago, o número de insetos é tão grande que nada detém a sua sobrevivência. O ruído acumulado de suas asas é como uma tempestade. Com apenas 6 a 12 horas de vida após se erguerem da superfície do lago, os insetos só têm um propósito: se acasalar antes de morrer. Com toda a sua existência programada para algumas poucas horas, os insetos estendem suas asas no voo de acasalamento. Depois, exauridos, caem outra vez na superfície do lago,
onde são aguardados pela voraz tilápia e outros peixes. Hoje, ao lado de Jinja, uma série de escadarias cobertas pela água marca o local em que, no ano de 1862, um jovem oficial inglês, John Henning Speke, primeiro pôs os olhos nas cataratas de Ripon e determinou que o Lago Vitória era a principal fonte do Nilo. Embora contestado após sua morte acidental, sua descoberta permanece segura. As cataratas de Ripon foram quase que totalmente cobertas pela represa que agora regula o fluxo do lago. Pousando nas águas calmas do Lago Vitória, os ocupantes do Catalina se encontram com a equipe que veio por terra. Deixando o Catalina ancorado, Felipe e Jacques Cousteau partem em caravana através da região nativa de Uganda, ainda repleta de uma das maiores reservas de animais selvagens do mundo. Year by year, with growing haste, Africa strides out of an ancient world into the present. Still, as we move through these open savannas, I feel myself almost a stranger, a tourist in another time. Most of us who have been brought up in the so-called developed countries have seen these animals only in zoos. Yet, I feel that I am returning to some storybook period in the history of life, visiting the images of a childhood we ourselves no longer remember. For these animals, these infinitely varied inventions of nature, still convey to us a sense of the miraculous. In a world that encourages uniformity, that judges values by their utility, perhaps these animals, like so many of their kind, also are doomed to disappear in favor of some more commercially useful species. Yet I cannot avoid a bitter sense of loss that we, born to a world that still held these creatures, are being robbed of a priceless inheritance. A life that welcomes diversity, not sameness, that treasures astonishment and wonder instead of boredom. Caçadora feroz, a leoa nem sempre executa a matança. No mato, até mesmo os veículos falham. Os habitantes locais, gente de boa índole, muitas vezes acabam tendo que empurrá-los. Liderada por Philippe, a equipe prossegue. Com Dominique Sumian e um câmera, ele deixa o Catalina em busca do refúgio na ilha de uma criatura cujo número constitui 1/5 de todos os mamíferos em existência: o morcego. Protegidos pela correnteza do rio dos nativos que os comem, uma grande colônia de mamíferos voadores está instalada nos galhos das árvores. Agrupados desordenadamente à espera da noite, os morcegos cara de raposa mexem-se inquietos, prontos para comprar briga.
Finalmente aproxima-se o anoitecer e a população de morcegos desperta para a vida. É uma espécie comedora de frutas. Os morcegos irão passar a noite à procura de bananas, mangas, abacaxis e outras frutas, algumas vezes ameaçando as plantações de fazendeiros e comerciantes. Perto do amanhecer, com o ruído irregular de suas asas, os morcegos retornam. Saciados, mais uma vez, eles se juntam nos gamos que algumas vezes se curvam quase quebrando. Enquanto os saqueadores da noite dormem, outros caçadores acordam ao amanhecer. Nas águas paradas, os pescadores de Uganda batem na superfície procurando assustar o peixe para suas redes. Junto à margem está o reflexo de outro paciente e formidável caçador, a cegonha marabu. A bordo do Catalina, a vida também começa. Em cima da parte central do avião, protegido do ataque dos insetos por um cortinado, Dominique achou um camarote fresco e privativo, a salvo das obrigações abaixo dele. Como medida de precaução contra organismos parasitas endêmicos em algumas partes da bacia do Nilo, a água é cuidadosamente filtrada e fervida. Em outras circunstâncias, Felipe e seus companheiros poderiam estar fazendo a primeira refeição num hotel requintado. Na superfície do lago, uma fileira de pelicanos também aparece para pensar no cardápio do dia. Indiferentes ao barco de borracha da equipe e aos hipopótamos que se espreguiçam no lago, os pelicanos, em perfeita harmonia, se servem dos peixes, como num verdadeiro banquete. To the tiny islands that dot the lake come other visitors. The shores of the lake are occupied by permanent residents, often hostile to intruders. But here, in clustered shelters of papyrus reeds, the rejected Karamoja from the harsh lands to the northeast come to find seasonal refuge and food, squatters on the lake itself. Approaching one of the temporary guests, I find that the visitor also speaks English, now a common language in a nation of many diverse dialects. You fisherman here? Yes, I'm a fisherman. What do you catch? I catch this tilapia. Tilapia? Are you from French? Yes. How is it French? French all right? Hmm? Is it French all right? Oh, yeah. Oh. Very much. Have you come to catch fish? No, we come to visit. Oh. You have a boat? Yes, I have a boat. I have gone back down there. Oh, I see. From another fisherman, I hear the reasons that bring so many of the Karamoja to the islands for nearly half of each year. He's pottering us. This man. Is he pottering us? Is he what? Pottering. Taking our little pictures. Yes. Are you from here, from this region? No, I'm from Central Karamoja there. Central Karamoja? Yes. How is it there? There is all right anyway.
and cultivation Is type there, of the is there a well. lot of water there? Water? You have No, streams, rivers? no. Sort of just Desert? nothing. Nothing. There is no like even rivers. No? Yes. That's why you We come- just depend on the bore wells only. Oh, Yes. is that why you come here? Yes. For the water? For the water and for fish also. Because we are lacking meat. I see. How long have you been here? We have taken about 5 months. 5 months? Yes. You go back to We Karawang? shall have to go back for just a room, then we come back. Where do you like it best, here or over there? No, here. Why don't you stay here? Yeah, we stay here because we have now plenty of meat here. Everything I get, plenty. Yes. Vastas quantidades de tilápias e outros peixes secos ou defumados em armações são preparadas pelos nativos para uso na alimentação ou para troca por outros bens nos meses magros que virão. Konkane file mzungu jari. Mana ati anuchira wote. Go from the papa to working to the money. Como crianças distantes do lar, eles retornam ao rio em épocas de dificuldade. Para cada um, o Nilo é mãe, proteção, alimento e água, sobrevivência. Aqui mesmo a grande cegonha marabu, que pode até matar um flamingo com um só golpe de seu poderoso bico, também vem na esperança de uma refeição fácil. Agora a tranquilidade fica para trás. O rio desce veloz na direção norte, formando uma sucessão de corredeiras. Seguido em seu curso pelo Catalina, o Nilo mergulha em um dos mais espetaculares feitos de sua jornada de mais de 6.000 quilômetros. As Cataratas Murchison. Descobertas em 1864 por Samuel Baker, um desportista aristocrata inglês, e sua indômita mulher, Florence. Num voo baixo que traz um momento de silenciosa tensão dentro do avião, Philippe ousa baixar mais ainda, perigosamente, acima das cataratas, para uma visão mais próxima. Com um pequeno dano na proa, o Catalina pousa com segurança nas águas mais calmas abaixo das cataratas. Depois, em barcos de borracha, Philippe e Jacques Cousteau retornam rio acima contra uma correnteza de 6 nós. Manobrando a embarcação com dificuldade através de um turbilhão de borrifos e águas pesadas, eles conseguem se aproximar da base das cataratas. Ali, comprimido através de uma fenda rochosa com quase 20 metros de largura, todo o volume do Nilo Vitória parece explodir com força de um vulcão.
Liberto da pressão, o Nilo se move mais calmamente através de um vasto vale. Aqui, mais uma vez, em sua passagem através de charcos e prados, aparecem espécies incontáveis que tiram a sua vida do rio. Um crocodilo aquecendo-se ao sol, o voo de pássaros africanos. Um elefante com seu filhote. Mas em cada espécie, a natureza marcou seu equilíbrio, estabeleceu um limite. O número de elefantes é controlado pela falta de forragem. Contra a zebra, a gazela ou o antílope, a natureza mandou o leão e o leopardo para se fartarem. Contra o crocodilo bem armado, ele mandou um inimigo mais traiçoeiro: predadores para roubar seus ninhos. Surpreendentemente ágil, o crocodilo fêmea sobe as margens íngremes para fazer seu ninho, enterrando seus ovos bem acima da correnteza do rio. Mas muitos dos ninhos não sobrevivem, atacados por predadores incansáveis como o lagarto. Interrompido em sua refeição, o lagarto foge dos membros da equipe de Cousteau, deixando para trás uma porção de cascas quebradas. Mas dentre elas, um pequeno crocodilo prematuramente exposto consegue sobreviver. Il bouge, regarde. On va le mettre à l'eau. Hein. Faut le mettre à l'eau. Faut le mettre à l'eau parce que sinon il va pas vivre. Faut le mettre là. Oui. Fais gaffe à la mer parce qu'elle ne va pas avoir. Pas trop tout de suite. Laisse-le un peu au bord. Il s'habitue à l'eau. Colocado no rio por seus salvadores, o pequeno réptil foge nadando para continuar sua vida tão brutalmente iniciada. Silenciosamente observando o salvamento, o crocodilo-mãe preenche seu obscuro papel de guardiã, mas talvez ela jamais venha a reconhecer seu rebento. Mais tarde, Felipe e seus companheiros movimentam-se tranquilamente entre a manada de hipopótamos. Geralmente pacíficos quando deixados em paz, nem sempre são tão dóceis quanto parecem. Anualmente, tiram mais vidas que os leões ou elefantes. Os machos ficam especialmente irascíveis durante a época do acasalamento, às vezes matando seus rivais com o ataque de suas enormes presas, uma coisa rara entre os membros da mesma espécie selvagem. Pesando mais que 2 toneladas, inseguros em suas patas pequenas demais para seu porte, o hipopótamo, assim mesmo, deixa a água durante a noite, caminhando muitas vezes por vários quilômetros para pastar e consumir até 200 quilos de capim, antes de retornar ao rio. Todo asseado e livre de parasitas, graças a seu hóspede, o hipopótamo nem sempre tem a gentileza de retribuir tal cortesia. Provável local da origem do homem, cenário de uma das mais antigas e espetaculares civilizações, muito da África ainda permanece escondido dos olhos ocidentais. O norte do Mar Vermelho ao Atlântico caiu sob domínio árabe desde os primórdios do século VII. Muito depois, o lado sul foi conquistado pelos europeus. A África Central, sua geografia e sua gente, permanece quase tão esquiva quanto o legendário Citatunga, um antílope dos charcos que se esconde por baixo d'água e que algumas vezes morre de puro susto.
No entanto, aparentemente imune à intromissão, o isolamento da África Equatorial foi mantido não pela resistência armada contra visitantes estranhos. Por uma ironia da história, as culturas negras tribais e a rica vida selvagem foram preservadas pela mesma coisa que é a sua maldição: a mosca tsetse. Viajando por terra com a equipe de Cousteau, um cientista belga, Gilles Anotier, explica: embora não mais que uma mosca tsetse em 1000 traga consigo o germe de trypanosomiasis ou doença do sono, o inseto, segundo o Dr. Anotier, tem sido uma barreira mortal contra a colonização estrangeira. Através de séculos de exposição, os animais selvagens desenvolveram uma imunidade à doença transmitida pela mosca. Mas os animais domésticos, tais como o gado, criados nas regiões mais secas, são vítimas fáceis da mosca. Se não fosse pela mosca tsetse, diz o Dr. Anotier, as áreas de pasto da África Central, favorecidas pelas chuvas, há muito já teriam revertido para a criação de gado, e a vida selvagem teria desaparecido como em outras partes. Mais tarde, no Instituto em Paris para o estudo de parasitas e doenças tropicais nos animais, Jacques Cousteau conversa com o Dr. Jean Grouvel, um especialista na mosca tsetse, a respeito das pesquisas experimentais com as 30.000 moscas mantidas em gaiolas no laboratório. Obviamente, diz Cousteau, os insetos devem representar uma grande ameaça à ecologia humana na África Central. O Dr. Grouvel concorda. Não só a mosca tsetse transmite uma doença debilitante, muitas vezes fatal para o homem, mas seu efeito letal nos animais domésticos tem sido um obstáculo contínuo à criação de gado nas regiões infestadas. Há áreas em que a desnutrição é muitas vezes comum. O Dr. Grouvel se oferece para fazer uma demonstração da ação da mosca tsetse no seu próprio braço. Em menos de 1 minuto, a mosca está sugando o sangue. En moins d'1 minute, la mouche a trouvé sa place, aspire le sang. Sugando até ficar com o abdômen distendido, a mosca infectada simultaneamente injeta o parasita que recebeu de animais contaminados e que armazenou em suas glândulas salivares. Embora a mosca tsetse só tenha sido identificada como portadora da doença no início deste século, os sintomas da doença em si são facilmente reconhecíveis. Tremores nervosos, febre, dificuldade na fala, feições inchadas e língua branca estão entre os sintomas dos estágios avançados da doença, conforme se vê pelos pacientes do Hospital Lirango, no Sudão. What are the chances of improving? Well, it depends. Sometimes you have very spectacular recoveries. Negando o sono às suas vítimas, a doença produz ao invés dele uma letargia comatosa que finalmente se transforma em morte. Rio abaixo, longe do domínio da tsetse, o Catalina chega a Sud, um enorme pântano tão vasto quanto a Inglaterra, e no qual o Nilo parece perder seu caminho e a sua identidade como rio. Aqui, a salvo da mosca maléfica, o gado é primordial para a existência do Dinka, uma das tribos do Nilo que ocupa trechos de terra escondidos entre o Sud. Até mesmo o esterco do gado, quando queimado, forma uma nuvem de fumaça protetora, e as cinzas servem para cobrir o corpo contra miríades de mosquitos e insetos do charco que zunem ao redor deles. Mais por curiosidade do que por necessidade, os Dinkas aceitam as pílulas, unguentos e outros medicamentos menores de primeiros socorros oferecidos pela equipe de Cousteau.
could take it with water. Sem se deixar influenciar pela cultura ocidental e seus recursos, os Dinkas há muito tempo já desenvolveram sua própria medicina primitiva. Mais uma vez, os refugos do gado têm uma função vital. A urina do gado é usada como antisséptico, como conservante para os alimentos e às vezes combinada às cinzas como uma proteção extra contra as mordidas de insetos. Mesmo os bebês são cuidadosamente banhados em urina para evitar infecções. O gado vive como membro da família tribal e sua carne só é consumida quando morre de causas naturais. Mas o seu leite e, às vezes, pequenas quantidades de seu sangue, retirado de mínimas perfurações no pescoço, são uma fonte de alimento compartilhada igualmente pelo homem e os animais. Uma gente saudável e alegre, os Dinkas contentam-se com uma vida baseada no uso completo dos menores recursos. Independentes ao máximo, a tribo nômade constrói apenas abrigos temporários, movendo-se país acima e abaixo com a cheia do Nilo. Aqui, até as brincadeiras têm um propósito. Uma moça Dinka está sendo pintada para a dança que é parte do ritual social que leva ao namoro e ao casamento. Mas o papel dela é de juiz, não de participante. São os homens que devem se exibir e dançar numa encenação teatral, tentando impressionar as escoladas donzelas do vilarejo, erguendo os dedos para dizer quantas cabeças de gado possuem, uma promessa de segurança nos anos magros que virão. A expedição parte. Hoje mesmo no lento Catalina, o Sud pode ser atravessado pelo ar em pouco mais de algumas horas. Mas no passado, seu labirinto de canais bloqueados por jacintos d'água ou juncos de papiros, para ser atravessado de barco, eram necessários vários meses. Assim como a mosca tsetse isolou muito da África Central, também o labirinto do pântano, com sua massa de vegetação, ajudou a esconder áreas de terra que formam hoje os últimos refúgios naturais que restam aos animais do Ocidente. O fax imprime um facsímile do mapa do tempo vindo do escritório central de meteorologia, avisando que uma forte tempestade vem na direção da rota do avião. Felipe resolve descer com o avião perto de uma das aldeias tribais Shilluk, espalhadas por mais de 200 quilômetros ao longo dos meandros do rio Nilo.
pescadores da aldeia recolhem suas redes, membros da equipe de Cousteau prendem um Catalina contra a chuva forte iminente. Apesar de quase metade do volume total do Nilo Branco se perder por evaporação nos vastos banhados do Sud, a perda é substituída por tempestades tropicais como essa e pela entrada de um rio afluente, o Sobat, no perímetro norte do Sud. Parentes próximos dos Dinkas, os Shilluk são marcadamente diferentes, retirando muito de sua alimentação do próprio rio. Ao contrário dos bandos autônomos de Dinkas, o Shilluk tem uma longa tradição de reinados divinos. Para pessoas espalhadas por grandes distâncias, o rei não só é uma presença unificadora, mas é realmente o símbolo vivo da prosperidade e sobrevivência da tribo. Uma antiga tradição determina a morte ritual do rei se seus poderes começarem a falhar ou se um desastre atingir a tribo. No entanto, em anos magros ou de fartura, as águas do Nilo estão tão turvas com a sedimentação que nenhum dos Shilluks jamais observou os peixes que capturam, nadando em seu habitat natural. Para filmar algumas das espécies do Nilo e exibir seu comportamento na água para os nativos, Philippe e Dominique montaram um tanque portátil. Para dentro dele, um a um, são colocadas as diversas espécies pescadas pelos nativos, dentre elas um formidável predador, o peixe-tigre. Adornados com suas características fileiras de cicatrizes com contas, os nativos observam enquanto Philippe demonstra o uso da máscara de mergulho. Abaixo da superfície, os peixes capturados nadam num meio ambiente novo e diferente. O peixe perca do Nilo, que algumas vezes chega a pesar 100 quilos. A tilápia, cujos filhotes diminutos em hora de perigo se refugiam na boca do pai. O peixe-gato, espécie de bagre que nas águas turvas do Nilo possuem sensores com os quais buscam caminho no fundo do rio. Ansioso por experimentar esse aparelho novo, um dos jovens da aldeia coloca a máscara para explorar o mundo que passa ao lado dele a vida toda e que ele nunca viu. Ao contrário do Dinka nômade, o Shilluk criou aldeias permanentes com seus abrigos cônicos. Bem fora do alcance da Tsetse, eles também têm gado e vivem uma existência relativamente tranquila, raramente atacam seus vizinhos como faziam outrora e, pelo menos abertamente, não mais matam o rei que falha.
Mas, livres da tsetse, eles também ficam sem a sua proteção. Tranquilos agora, muitas gerações de Shillooks foram vítimas frequentes dos caçadores de escravos. Embora os árabes fossem os maiores compradores, a maioria dos ataques eram realizados por outros negros já escravizados e armados pelos mercadores de escravos. Os atacantes eram capazes de destruir toda uma aldeia de surpresa, deixando para trás mortos e feridos, e levando suas vítimas, acorrentados como animais, para a venda em Khartoum ou mais longe, para o norte. Quando o rio toma a direção norte, entra num panorama inteiramente modificado. Daí por diante é o único fio de vida através do deserto do qual irá depender cada lâmina verde de capim. O antigo ditado em latim ainda vigora: Aut Nilus, aut nihil, ou o Nilo ou nada. Em Khartoum, capital do Sudão, o Nilo Branco junta-se a seu afluente irmão, o Nilo Azul, saindo da Etiópia, que irá contribuir com quase 2/3 do fluxo anual da parte baixa do Nilo. Um pouco além da metade do Nilo, numa longa descida de quase 3.500 quilômetros de suas cabeceiras, Filipe pousa o Catalina junto ao Palácio Imperial, palco de quase tudo o que ocorreu em sua turbulenta história no século passado. Outrora um grande mercado de escravos para onde os árabes traziam negros capturados no interior, Khartoum não faz mais o tráfico com vida humana. Hoje é um centro comercial para camelos, as desengonçadas bestas que por mais de 1000 anos carregam mercadorias nas rotas das caravanas que se radiavam na direção oeste através do Saara. Khartoum iria representar um surpreendente papel na grande onda de influência muçulmana e árabe que se alastrou pelo norte da África, chegando em certa época a alcançar a Espanha e a França. Aqui, há menos de um século, ocorreu a batalha decisiva entre o Ocidente e as culturas islâmicas, e que iria retirar a África Negra para sempre de seu isolamento continental. Embora a tecnologia ocidental muitas vezes tenha sido a mola mestra no crescimento econômico e no desenvolvimento do Sudão, os ensinamentos religiosos do islamismo ainda têm a sua ascendência. Aqui, o visitante da mesquita pode se juntar aos fiéis que se reúnem para rezar 5 vezes por dia. No palácio, o Cântico das Preces tem um eco irônico. Pois aqui, em 1870, foi a cidadela do general Charles George Gordon, aventureiro e místico, líder outrora designado pela Inglaterra cristã na cruzada contra o comércio árabe de escravos. Mas contra a cruzada moral inglesa veio a resposta muçulmana, um jihad, ou guerra santa, guiada por um líder religioso conhecido como Mahdi, ou guia. Em março de 1884, em seu ornamentado palácio, Gordon seria feito prisioneiro e Khartoum isolada pelas forças do Mahdi.
Por 10 meses, corajoso, mas indefeso, Gordon contemplaria a margem mais afastada do Nilo à espera da ajuda que nunca veio. Finalmente, em janeiro de 1885, as forças do Mahdi atravessariam o rio como um enxame chegando à cidade esfaimada e subiriam as escadarias para encontrar o odiado inimigo à espera de suas lanças. Em horas, Khartoum foi vencida. Gordon estava morto e o Mahdi reinava em triunfo. Mas o triunfo seria breve. Em menos de um ano, Mahdi estava morto. Em 1898, menos de 15 anos após a derrota e morte de Gordon, o destino mais uma vez vira a mesa. Aqui, atrás dessa murada de argila, em Omdurman, a uns poucos quilômetros de Khartoum, os seguidores do Mahdi aguardariam o massacre das forças britânicas sob o comando de Lord Kitchener. Com essa derrota definitiva, o comércio de escravos na África foi afinal e irremediavelmente extinguido. Mas outras mudanças não menos profundas ocorreram. Brutalmente despertada pelos canhões do domínio estrangeiro, quase toda a África passou do isolamento do colonialismo para a independência, em menos de um século. Depois dos exploradores e dos cruzados da moralidade, vieram os generais, os comerciantes e os engenheiros. A canhoneira foi seguida da escavadeira a motor e do trator. Hoje o Nilo não mais segue seu próprio rumo. Ano após ano, como os pequeninos de Lilliput tentando acorrentar Gulliver, homens bem-intencionados tentam acorrentar o gigante à sua vontade. Ao voarmos para o norte, na direção do Egito e do Mediterrâneo, o Nilo ainda tem mais do que 3.000 quilômetros para viajar. A liberdade selvagem de suas cataratas e corredeiras, os vestígios de um continente mais primitivo ficaram para trás. Daqui para frente, quilômetro por quilômetro, o rio será progressivamente domesticado, aprendendo a fazer o que o homem determina. Entretanto, enquanto seguimos o rio através da terra dos antigos faraós, iremos descobrir que o homem moderno, impaciente por soluções rápidas, nem sempre pode prever as consequências das mudanças que impõe. O Nilo é ainda mais sábio do que ele. So you consider the river water as a crop? Well, it is a national resource. I think this fresh water going through our lakes is now clear, not totally fresh, poor in nutrient salts than before, and so it must affect also the eastern part of the Mediterranean. Decreased flow of Nile water reaching the Mediterranean, do you know what effect it has on the sea? Well, you see, on the sea, do you mean? On the sea. Ah, on the sea. No, I don't think there is any effect of that. So actually we have 90% of the total yearly discharge has been prevented from reaching the Mediterranean. This will actually change it drastically. This lack of fresh water, these changes that are happening here, will affect the entire Mediterranean. Em sua jornada na direção norte através de metade do continente africano, o Nilo atravessa não só distâncias, mas épocas. Por séculos incontáveis, o rio reflete a passagem de homens e animais que retiram dele o seu sustento. Uma vida às vezes pouco modificada, desde que os primeiros lavradores vieram para este vale deserto. A existência deles é regulada pelas cheias do rio. Muitos desses camponeses, ou felás, ainda irrigam seus campos e revolvem o solo com ferramentas imutáveis,
desde que há registro da história da humanidade. O Pelá resiste. As primeiras civilizações das quais vieram há tanto tempo já se extinguiram, deixando para trás suas câmaras para sepultar os mortos e seus templos destruídos. Testemunhas mudas de glórias passadas e de como é breve o poder. Hoje há uma nova civilização no Nilo. Mas conforme descobriu a equipe de Cousteau, o presente não menos que o passado ainda deve sua existência ao rio. Ano após ano, mais vidas dependem do fino veio do rio. Nas cidades em desenvolvimento do Egito e do Sudão, no Cairo e Khartoum, em Alexandria ou Juba, o aumento da população ameaça suplantar o alimento que a pequena margem de terra fértil do rio produz. O Egito permanece como o descreveu um antigo historiador, como a dádiva do Nilo, um populoso oásis no imenso vazio do deserto. Para enfrentar a crescente demanda, os homens construíram enormes estruturas através do Nilo, transformando o Deus Rio em seu servo. Mas às vezes